Sejamos bem-vindos a mais uma noite de Evangelho, Prece e Irradiação do Centro Espírita Cearense. Agradecemos ao Centro Espírita Cearense esse nosso pontinho de luz tão significativo, tão forte, que as tuas mãos generosas derramem bênçãos de luz, de sabedoria aos seus dirigentes, trabalhadores e assistidos. E que possamos, Senhor, ser fortes na tua seara. Abençoa, Senhor, os sofredores do planeta Terra, que somos todos nós. Ameniza os sofrimentos dos que padecem a fome, os que padecem o desemprego, os que padecem a ingratidão, a solidão, os que padecem as dores do corpo físico e as dores da alma. Tende misericórdia dos que sofrem neste momento de depressão, doenças do corpo físico, os que estão nos hospitais ou em seus lares. Protegei os idosos em abrigos ou em seus lares. Proteger as crianças, muitas vezes violentadas, tanto no corpo físico, quanto em sua moral, em sua inocência. Que as tuas mãos abrace esse teu abraço afetuoso, Senhor, em cada um, fortalecendo-lhes a existência terrestre. Tende misericórdia dos que vagam pelas ruas, pelos que estão aí, Senhor, iludidos no mundo da criminalidade e das drogas lícitas e ilícitas. Tende misericórdia, Senhor, da humanidade sofredora, que nada sabem de ti, tanto que deixastes. Dias virão em que todos os olhos serão abertos aos teus ensinamentos. E aí sim, viveremos um planeta de paz. Abençoa-nos hoje e sempre, e que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Item 4, Missão dos Espíritas, parágrafos de 3 a 6. Sim, vós todos, homens de boa fé, que credes na vossa inferioridade e olhais os mundos dispostos no infinito, parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e destruí esse culto do bezerro de ouro, cada dia mais e mais invasor. Ide, Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão, e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, e as populações atentas acolherão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as armadilhas que serão colocadas no vosso caminho? Só os lobos se prenderão nas armadilhas de lobos, porque o pastor saberá defender suas ovelhas contra os verdugos imoladores. Ide, homens grandes diante de Deus, que mais felizes que São Tomé, credes sem pedir para ver e aceitais os fatos da mediunidade, quando mesmo não tenhais conseguido jamais obtê-los em vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marchai avante, pois, falange imponente pela vossa fé, e os grandes batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de vós, como as brumas da manhã aos primeiros raios do sol nascente. Erasto, anjo guardião do médium, Paris,
1863. Olá, meus queridos irmãos, boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus se encontre em cada coração. Neste momento, nós vamos dar continuidade à reflexão do item intitulado Missão dos Espíritas. E o texto inicia nos trazendo justamente uma orientação do Espírito Erasto, onde ele convoca os homens de boa fé para que partam na cruzada contra a injustiça e a iniquidade. O Espiritismo, meus irmãos, ele nos traz elementos indispensáveis de contribuição para a mudança da nossa sociedade. Mas é preciso que a gente lembre que esses recursos são direcionados à nossa própria reforma íntima, através dos conhecimentos que adquirimos com a doutrina espírita, com o estudo do Espiritismo, vamos iluminando nossas consciências, realizando a nossa reforma íntima e assim contribuindo para a promoção e progresso da sociedade, instituindo entre nós fraternidade e uma vivência cristã pautada na prática do bem. Então, meus queridos, Erasto diz que Deus nos conduz, que nós, mesmo sendo simples e ignorantes, poderemos falar da palavra de Deus, ir e pregar a todos aqueles que estiverem em nosso caminho, pois os que estiverem atentos conseguirão acolher esses ensinos, esses esclarecimentos com alegria, através de nossas palavras de consolação, sendo fraternos com nossos irmãos, levando a esperança em dias melhores, cultivando a paz entre todos os povos. Assim, Deus nos conduzirá. Ele nos esclarece também que não importa as dificuldades que possamos encontrar no caminho, as armadilhas que poderão surgir. Aqui ele se refere às dificuldades, aos desafios, justamente porque, se estivermos realmente empenhados na prática do bem, na prática da caridade, não seremos pegos por essas armadilhas que geralmente são baseadas em nosso orgulho, em nosso egoísmo, nosso materialismo. Então, meus irmãos, a mensagem de Erasto é para que nós possamos tomar atitude de, diante de Deus, pregar o Evangelho de Jesus, pregar a consolação trazida pela doutrina espírita. Já adquirimos a consciência, já recebemos os esclarecimentos. Por que não compartilhar com nossos irmãos? Não só por palavras, mas também por atitudes, para que nós possamos então levar a boa nova a todos aqueles que se encontram no momento adequado de receber. É Deus quem nos conduz nesse trabalho. Ele finaliza nos dizendo que marchemos, que sigamos adiante, com fé em Deus, fé em nós mesmos e fé no futuro, de que poderemos um dia habitar um mundo regenerado. O verdadeiro espírita nunca se sente completo, mas em construção permanente, buscando a sua evolução. Estuda sempre, observa tudo o que ocorre à sua volta e busca sempre adquirir ali os melhores ensinamentos, a fim de que possa
crescer intimamente, realizando a sua reforma. Portanto, meus irmãos, aproveitemos esse momento de aprendizado intenso, de oportunidade ímpar dessa existência, para que possamos, como fiéis discípulos sinceros da doutrina espírita, viver divulgando não só em palavras, mas através de nossos atos, de forma consciente, os ensinamentos da doutrina espírita. Muita paz a todos. Agradecemos, Senhor, por esse momento em que, em contato com os teus ensinamentos, refletimos, pensamos sobre o nosso viver, o nosso proceder. Rogamos agora a fluidificação das águas. A fluidificação das águas de todo o planeta. Especialmente, Senhor, pedimos pelas águas dos hospitais, dos presídios, das creches, dos abrigos de idosos e, em particular, as águas dos nossos lares, Senhor, para que ao ingeri-las, possamos ser agraciados com o alívio das nossas dores, dos nossos males físicos e espirituais. Assim seja. Uma boa noite para todos nós.